A paz eterna de Cristo! Quando se diz que Jesus está à direita de Deus, será que estamos falando de um lugar físico? Ou de uma posição de autoridade e governo já estabelecido na Nova Aliança? Mas, como está escrito em Marcos, vamos ler Marcos capítulo 16, versículo 19, que nos diz: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E esse entendimento é fundamental à luz da escatologia consumada. Aqui no canal, tudo é examinado com base no contexto e na revelação do cumprimento em Cristo. Como diz em Hebreus capítulo 1 e versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Se você ama a palavra de Deus e busca crescer no entendimento das Escrituras, já se inscreva aqui no canal Escatologia Consumada, ativa o sininho e deixa seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas. Vamos juntos estudar e entender o que realmente significa a expressão à direita de Deus ou destra de Deus nesse caso. Portanto, se a Bíblia nos afirma que Jesus Cristo é o único Deus, o Todo-Poderoso e único poderoso, por que Estevão, por exemplo, em Atos capítulo 7, versículo 55, por que Estevão viu Jesus Cristo à direita de Deus? A expressão Jesus à direita de Deus aparece diversas vezes no Novo Testamento. Mas, para compreendê-la à luz da fé na unicidade de Deus, é essencial que rejeitar qualquer interpretação que implique na existência de duas pessoas distintas, ou dois seres físicos no céu, ou quem sabe 3, 4, 5, um politeísmo na divindade, o que confronta, em primeiro plano, toda a estrutura dos ensinos dos profetas, dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus Cristo, quanto à existência de um único Deus na divindade. A Escritura afirma que Deus é Espírito. João, capítulo 4 e versículo 24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E ele habita também na luz inacessível, ou seja, que não cessa. Também a quem nenhum dos homens jamais viu e nem pode ver. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Se a própria Bíblia, o livro que você tem na mão, que eu tenho também, que temos,
Ele afirma que nenhum homem jamais viu a Deus. Como, por exemplo, ainda em Êxodo capítulo 33, versículo 20. Deus falando com Moisés. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Será que Deus tinha esquecido de Estevão? Não. Homem nenhum jamais viu a Deus, está muito bem claro. Mas por que? Está escrito que Estevão viu Jesus Cristo à direita de Deus. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, qualquer linguagem que descreva Deus com partes humanas, como mão, como os pés, olhos, é simbólico, são figurativos, revelando seu poder, autoridade e presença. Não uma forma corpórea divina separada de Jesus. São linguagens figurativas. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas, ao mesmo tempo, afirma que quem vê a mim, vê o Pai. Mostrando que Deus se revelou visivelmente na pessoa do homem Jesus Cristo. Vamos ver isso? João capítulo 14 e versículo 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Jesus Cristo não está falando à toa aqui, não. Ele está falando exatamente com um discípulo que tinha uma dúvida, quem sabe, como você, como eu, que se nós não tivéssemos esse entendimento, se Jesus Cristo tivesse a nosso alcance, ele pessoalmente, isso seria impossível de nós não fazermos essa pergunta, principalmente se nós tivéssemos acesso. Vamos ver então o versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o Pai era quem estava revelado no Filho. Ele é quem estava ali oculto naquele tabernáculo humano, naquele corpo que foi formado em Maria. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, vocês estão me vendo. Estão vendo o Pai. Não um homem carnal, mas eles estavam vendo Deus manifestado. Disse-lhe Filipe. Disse-lhe, você que está me ouvindo, coloque seu nome no lugar de Filipe. Eu coloco meu nome. Raimundo. Disse-lhe Raimundo. Disse-lhe o seu nome que está me ouvindo. Meu irmão, minha irmã. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então vamos ver a resposta do Senhor Jesus Cristo para mim e para você. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, Raimundo. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como disse tu, mostra-nos o Pai. Porque, na verdade,
Deus estava revelado ali através de um corpo humano. É o que diz 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Vamos ler esse versículo com todo o nosso entendimento. Abre o teu coração para ler esse versículo. E todas as dúvidas cairão por terra. Porque a primeiro entendimento aqui da passagem diz que é sem dúvida, ou seja, não pode haver dúvida. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi revelado carne em carne, foi revestido de carne, foi justificado no Espírito. Vamos ler novamente. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. É sem dúvida. Então, Estevão viu dois. Ouviu a glória de Deus manifestada. Em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, já podemos ler isso. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de... Ah, tá, Estevão, você viu, foi a glória de Deus, né? Viu a glória de Deus. O que então significa direita aqui? A glória de Deus. E Jesus que estava à direita de Deus, portanto a direita de Deus é a glória de Deus nesse sentido, figurativo de direita. Mas por que Estevão, na verdade, não viu ali duas pessoas, dois deuses, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho, como diz a tradução ali dos trinitarianos, das pessoas que creem em três personagens distintas? Por que Estevão não viu duas pessoas? Porque em primeiro lugar, se Estevão tivesse visto duas pessoas separadas, a Bíblia estava equivocada em afirmar que só existe um Deus. Ela estava totalmente fora de contexto de credibilidade, porque ela afirma que Jesus Cristo é Deus. E se ela afirma que Jesus Cristo é Deus como único, e se Estevão viu dois, na verdade, o Estevão então estaria equivocado na sua revelação. Vamos ver aqui então o que a Bíblia nos diz relacionado a este assunto. Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que os saibais e me creiais e entendais, que eu sou mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois dele? Diz a Bíblia então. E depois de mim, nenhum haverá. Então Estevão não viu dois. Viu exatamente a glória de Deus manifestada. Figurada como alguém à direita de Deus, como se Estevão tivesse visto, mas na verdade, a direita de Deus é um significado para a glória de Deus que Estevão viu. E está bem claro em Atos capítulo 7, versículo 55. Mas ele que é Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus que estava à direita de Deus.
Essa visão tem levado alguns a pensar que Estevão viu duas pessoas celestiais. Mas o próprio texto é claro. Ele viu a glória de Deus e Jesus. Amém? Ele não orou a duas pessoas, mas unicamente a Jesus. Por isso, em Atos 7,59, nós podemos ler: e apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: meus senhores, Deus Pai, Deus Filho. Não. Vamos ler da forma como está escrito. E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Portanto, quem Estevão viu ali foi Jesus Cristo glorificado, como o único Deus e como o único poderoso, que é o que diz 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está falando de Jesus Cristo. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se ele tivesse visto o Pai como uma pessoa separada, por que oraria somente ao Filho? Que, na verdade, Estevão também não viu um filho como se tratando de uma forma humana. Não. Ele, na verdade, viu a manifestação de Deus. Manifestado, glorificado. Portanto, se ele tivesse visto o Pai como uma pessoa separada, por que oraria somente a uma delas? A resposta está no entendimento bíblico. Estevão viu Jesus como a manifestação visível da glória de Deus. É o que diz Isaías, capítulo 40 e versículo 5. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor o disse. É isso que Estevão viu, a glória de Deus. Jesus é o resplendor da glória e a expressa imagem da pessoa de Deus. Quando revelado em carne, ele era a expressa imagem do Deus vivo. Hebreus, capítulo 1 e versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Portanto, com esta glória, ela foi mencionada não só aqui em Hebreus, mas sim, Isaías também falou sobre essas coisas. Como nós lemos Isaías 40, versículo 5. E assim, essa palavra, essa glória, ela foi manifestada aqui em João, expressando João capítulo 1, versículo 1 e o 14. Primeiro,
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, no sentido aqui, é a palavra. É Deus, na verdade, em si, manifestado através da sua palavra, que a palavra é de Deus, e Deus não pode ser separado. Assim como a palavra de um homem não pode, assim como a palavra do ser humano não pode ser separado do mesmo. Se consistindo em duas pessoas. Não. Então, este verbo, a palavra nos diz que ela se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Está aqui. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Portanto, quando Estevão viu Jesus à direita de Deus, ele viu foi a glória de Deus. Jesus Cristo em glória, como o único Deus verdadeiro. Portanto, quando nós lemos também aqui em 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4, nós estamos falando também da glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, então vamos agora entender melhor um pouco sobre o entendimento sobre a destra de Deus. O que é a destra de Deus? Porque em algumas traduções fala Jesus Cristo à direita de Deus. Em outras traduções fala Jesus à destra de Deus. A expressão à destra de Deus é simbólica, representando posição de honra, autoridade e poder. Isso é confirmado pelas Escrituras. Como, por exemplo, em Êxodo capítulo 15, versículo 6. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Em Salmo, capítulo 63, versículo 8, também diz: a minha alma, Davi falando, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Portanto, está a destra, ou seja, a destra, na verdade, em si, é lugar de honra. É, na verdade, autoridade, é poder. Igual o salmista fala, a tua destra me sustenta, ou seja, o teu poder me sustenta. Portanto, estar sentado à destra de Deus é ter toda a autoridade de Deus e o poder de Deus. É, na verdade, o que Estevão viu, Jesus Cristo glorificado. Portanto, a expressão destra de Deus não é uma metáfora mística ou, quem sabe, uma referência geográfica celestial, mas representa posição de autoridade, soberania e domínio absoluto, que foi conferido somente a Cristo após a consumação de sua obra redentora. Entender este conceito à luz da escatologia consumada revela que o lugar da destra de Deus não aponta para uma espera futura, mas para um governo já estabelecido e plenamente ativo desde o encerramento do Antigo Pacto. Amém? Quando a Bíblia, meu prezado irmão e minha prezada irmã, quando a Bíblia diz que Jesus está assentado
a destra, que seja a destra de Deus, quer seja a direita de Deus, como por exemplo, em Hebreus, capítulo 10, versículo 12, que nos diz: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Isso significa o término da obra redentora de Jesus Cristo. Ele, como sumo sacerdote, entrou, ou seja, ele como sumo sacerdote eterno, entrou uma vez no Santo dos Santos, com seu próprio sangue. Isso aí se assentou porque não há mais sacrifícios a serem oferecidos. É o que diz o versículo 14. Porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Esse assentar-se indica a autoridade recebida como o Senhor em Cristo. Em Atos, capítulo 2, versículo 36, nos fala isso. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus os fez Senhor e Cristo. Essa obra redentora, na verdade em si, é o cumprimento total da missão redentora. Como, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, ou seja, ele concluiu a obra de redenção. Significando também glorificação e exaltação. É o que diz em Filipenses, capítulo 2 e versículo 9. Por isso, também, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Algo muito importante. Se tivesse outro Deus no céu, ele teria que se dobrar. Verdade é essa. É a lógica da situação. É como 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Assim é. Se tiver aqui, como a Bíblia nos diz, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra. Se tivesse um Deus a mais lá, teria que se dobrar. Só que não tem. A palavra diz claramente isso. Nós já lemos. Portanto, a destra de Deus é o poder da salvação. Sim, a destra de Deus é o poder salvador. Mais do que um local físico. A destra de Deus, ela representa o seu braço estendido de salvação. E Jesus é esse braço. A natureza com qual o homem com o qual Deus formou no ventre de Maria, esse foi o braço salvador. Ele é o poder de Deus para salvar. Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.
A Bíblia usa esse símbolo para demonstrar livramento, vitória e redenção. Portanto, quando a Bíblia diz, reforçando esse entendimento, em Isaías capítulo 48, versículo 13 nos diz: também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos, e eu os chamarei e aparecerão juntos. Reforçando que a destra de Deus em si é o poder de Deus, até como Criador dos céus e da terra. Isaías também 59 e versículo 16, nós lemos: e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Isso nos engrandece perante Deus, ou seja, nos dá exaltação, nós o regozijamos, ficamos alegres perante Deus por este entendimento. Esse entendimento que Deus nos dá, nos faz, cada dia nós crescemos em graça, crescemos no entendimento da palavra de Deus. Portanto, hoje vimos que a expressão à direita de Deus não fala de uma geografia celestial, como tratando-se de um braço físico, de um lugar físico, porque em algumas traduções a Bíblia diz que Jesus é a mão direita de Deus. Hoje vimos que então que essa direita de Deus não fala de um lugar físico, mas da autoridade espiritual recebida por Cristo no cumprimento da sua promessa. Porque em Efésios capítulo 1 e o versículo 20, nós podemos ler: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Portanto, continue caminhando na clareza da nova aliança, na clareza do entendimento da palavra de Deus, a respeito da unidade de Deus. E se esse estudo te edificou de alguma forma, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E se você já se inscreveu no canal, eu solicito que você dê o seu like, deixe o seu like. Se ainda não ativou o sino das notificações, ative para que vocês também sejam notificados assim quando for postado novos vídeos. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Se assim Deus nos permitir, que nós estaremos juntos novamente nesta maravilhosa atmosfera espiritual, através deste canal, na plataforma aqui do YouTube.